Olá pessoal, meu nome é Thaís e hoje venho apresentar para vocês um pouco sobre a nossa tela de DRE, tá? Eu vou clicar em Relatórios, DRE. Aqui eu tenho o sintético e o analítico. Sintético é um pouco resumido, tá? Então ele é mais resumido, um pouco mais fácil a visualização e o analítico mais detalhado, tá? Exige um pouco mais de atenção. Vamos começar pelo sintético. O sintético, eu consigo digitar o período que eu quero, então do dia 1/5, por exemplo, ao 31/5. Posso digitar ou só selecionar, coloco em que loja eu quero esse relatório e aperto OK. Pronto, aqui já vai me trazer as informações que eu preciso. Eu vou explicar rapidamente para vocês um pouco sobre cada item desse relatório e o que ele alimenta, tá? Então, opção 1, vendas. Ele traz todas as vendas da empresa, independente de forma de pagamento, cliente, grupo, independente de qualquer situação, ele traz todas as vendas que foi realizada na empresa. Opção 2, custos variáveis. Seria o valor pago das parcelas no contas a pagar, aonde o tipo de custo tem que estar preenchido como variável. Eu vou mostrar para vocês na prática aqui, ó. Vou abrir meu sistema, na aba principal eu tenho contas a pagar. Então, quando eu pago uma conta, uma prestação ou uma parcela e o meu custo está V de variável, ele automaticamente vai preencher essa linha do relatório, custo variável, ok? Opção 3, margem de contribuição. A margem de contribuição, como aqui na frente já mostra, nada mais é do que o 1 menos o 2. Ou seja, tudo que você vendeu menos o que você pagou de custo variável. Sobra essa margem de contribuição, R$ 14.359,59, por exemplo. Opção 4, custos fixos. Do mesmo modo que você alimentou contas a pagar com custo variável, você também vai alimentar com custos fixos, como por exemplo, aluguel, água, luz, funcionários, são todos custos fixos que você tem mensalmente. Então, no mesmo lugar onde eu fui no contas a pagar, ao invés de eu alimentar com o V de variável, eu vou alimentar com o F de fixo, ok? Aí ele vai alimentar o campo 4, custo fixo. Campo 5, lucro operacional. Nada mais é do que o 3 menos o 4. Por quê? Porque ele traz para mim o montante que tinha sobrado do que eu vendi menos o custo variável da empresa, sobrou esse valor. Agora, esse valor menos o custo fixo que eu paguei, me sobrou o lucro operacional da empresa. Então, por isso que é o 3 menos o 4. É só fazer essa subtração que você chega no lucro operacional da empresa. Tudo que você vendeu, menos o que você pagou de fixo e variável. Certo? Opção 6. Receitas não operacionais. Receitas não operacionais, digamos que é um valor que entra para você na empresa, por exemplo, que não foi feito venda, não foi feito operação para ele, não foi dentro da operação da empresa. Vou dar um exemplo simples, uma herança, por exemplo. Se eu recebi uma herança de um parente, enfim, de alguém específico, eu lanço aqui como receitas não operacionais, porque eu quero empregar esse dinheiro na minha empresa, mas ele não veio de um lucro de uma venda, enfim. Então, como que eu vou lançar esse campo? Para lançar ele, você tem que ir na tela de banco, pessoal. Então, muda agora, não é na tela de contas a pagar, tá? Não é aqui. Agora é na tela de banco, movimentar. Eu vou colocar em que banco foi depositada essa quantia, essa receita. E aqui eu vou colocar no movimento a opção receitas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu ganhei R$ 10.000 de um brinde ou uma herança, enfim, alguma coisa que eu quero empreender na minha empresa. Então, eu vou colocar aqui a loja matriz. Perdão, coloquei um zero a mais. E aí eu vou colocar a descrição, tá? Enfim, o que eu quiser. E eu vou lançar. Então, esse movimento bancário que eu estou lançando com o tipo receita, ele automaticamente alimenta meus receitas não operacionais. A mesma coisa acontece com a despesa não operacional. Tive uma despesa, por exemplo,
com alguma coisa particular e eu quero retirar da empresa, mas não é uma despesa da operação da empresa, né? É uma despesa particular. Então eu quero retirar essa quantia. No mesmo modo, pessoal, eu vou na tela de banco, movimentar, e aí sim, opa, minha tela estava aberta aqui embaixo. E aí sim eu lanço para qual banco que foi e o movimento como despesas. Então, quando eu lanço com o movimento despesas, automaticamente preenche a minha linha 7, despesas não operacionais, certo? A linha 8, ela alimenta investimentos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma loja de carros, né? Uma empresa de uma oficina, uma loja de autopeça, e eu comprei um computador novo para o meu escritório. Isso foi um investimento para a empresa. Então, eu vou no meu contas a pagar. Então, voltando, agora não estou em banco, tá? Agora eu estou no contas a pagar. Vou lançar minha despesa, vou dar baixa na minha conta com o tipo de conta investimento. Aí ele alimenta aquele campo de investimento. Então, quando eu comprei uma peça para a empresa, um produto, um eletrodoméstico, por exemplo, para a empresa, eu lanço nesse campo como investimento. Eu fazendo dessa maneira, ele preenche a linha 8, investimento. Opção 9, retirada de lucro. Retirada de lucro é quando o proprietário da empresa ou algum sócio da empresa precisa retirar uma parte do lucro da empresa e ele quer deixar lançado para ficar registrado a quantia que ele pegou, enfim, como ele retirou, né? Então, a opção 9, eu lanço também no contas a pagar. Quando eu for dar baixa nessa retirada, eu lanço ela como retirada de lucros. Tá? Eu tenho que lançar com esse nome, aqui no tipo de conta, retirada de lucros. Eu fazendo desta maneira, vai preencher automaticamente, a linha 9, retirada de lucro. E por último, opção 10, lucro líquido. O que seria o lucro líquido? Ele pega o resumo, que é o número 5, tudo que eu vendi menos o custo fixo e variável, mais a receita, a herança que eu recebi, por exemplo, a receita não operacional, menos a despesa não operacional, menos os investimentos que eu gastei na empresa e menos a retirada de lucro. Então, assim, ele gera para mim o meu lucro líquido da empresa, ok? Então, esse relatório aqui, esse é o sintético, tá? Ele é resumido, por que eu falo que ele é resumido? Porque ele resume tudo, total das vendas, total dos custos, e é fácil de entender, é um pouco mais fácil de entender, né? Temos também o analítico. Vou em relatórios, DRE, analítico. Vou clicar aqui, vou selecionar o período, igualzinho eu fiz com o sintético. E o analítico, qual que é a diferença de um para o outro? O resultado vai ser o mesmo, tá? O resultado vai ser o mesmo. A diferença é que ele mostra para você bem detalhado. Então, por exemplo, campo 1, vendas. Ele mostra tudo que foi vendido de cada grupo que você selecionou. Então, digamos aqui que eu fiz R$ 84,00 com vendas de caixa, eu fiz R$ 2.719 com vendas de bebidas quentes, R$ 2.000 com vendas de bebidas geladas e aí por diante. Eu fui fazendo as vendas por grupos diferentes, né? Quando eu fiz a venda, e ele separa para mim por grupos, para mim saber qual é o grupo que mais está vendendo, qual que foi o valor que eu vendi desse grupo, né? A mesma coisa ele faz com os custos variáveis, com os custos fixos, ele lança para você o que foi de custo variável, quem foi o fornecedor que você pagou, em que data, qual foi o valor, a mesma coisa com o tipo de custo fixo, lucro operacional da empresa, se teve, né, o valor total do lucro, receitas não operacionais, então ele lança tudo bem detalhado, tá? Ele mostra para quem que foi, qual é o valor. Então esse daqui, ele é um pouco maior, né, digamos assim, então ele leva mais folhas, mas porém ele é bem detalhado. E o outro, ele é resumido, então em uma folha só você já consegue ver todas as informações necessárias que você precisa também, tá bom? Então esses são os dois relatórios que nós temos, tá, pessoal? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse relatório, se persistir as dúvidas, né, vocês podem entrar em contato com nossa equipe de suporte, eles vão estar à disposição para explicar detalhadamente
cada campo, o que faz novamente, tá bom? Obrigada!